Olá, o meu nome é Rodrigo Batista e eu quero te convidar para estudar o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo comigo. Vamos lá? Provavelmente você já deve ter escutado sobre Lucas, o evangelista, o amigo do apóstolo Paulo. Pois bem, foi ele também que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O que tudo indica, o evangelho registrado por Lucas e o livro de Atos, eles compunham uma obra só. E no final do segundo século eles foram divididos. É interessante que ele é endereçado a um homem chamado Teófilo, que pode ser um cidadão romano de grande autoridade ou um judeu com alto cargo pelo uso da palavra excelentíssimo. A gente vê isso no capítulo 1, verso 3 do evangelho registrado pelo próprio Lucas. Lucas provavelmente ele era um gentil, o único gentil a escrever o Novo Testamento, ser usado pelo Espírito Santo para narrar histórias da igreja, histórias do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas ele não foi uma testemunha ocular, ou seja, ele não acompanhou o ministério terreno do Senhor Jesus, mas ele conversou com algumas testemunhas oculares, por exemplo, Maria. Ele registra detalhes que estavam no coração de Maria. Ele conversou especificamente com Maria, ele pegou detalhes que estavam no coração de Maria, ele escreve no evangelho que leva o seu nome. Então Lucas ele era detalhista, ele era cuidadoso em escrever os detalhes que o Espírito Santo estava o instruindo, o capacitando. No capítulo 1, como eu falei para vocês, a partir do verso 1, nós vemos que o livro é endereçado a Teófilo. E eu quero ler com você. Em meu livro anterior, se referindo ao evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, ele fala: Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado. Isso é interessante. Até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio de quem? Olha aí. Por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Isso é interessante. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Isso é lindo. Nós estamos aprendendo, estudando a respeito de um Deus vivo. O nosso Deus, ele vive, Jesus, ele está vivo. Ele venceu a morte. A Bíblia fala que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui nós vemos que ele passa um período dando instruções, orientações para os seus discípulos. Ele passa um período de 40 dias dando instruções para os seus discípulos. É nesse período de 40 dias que Jesus aparece para Pedro e restaura a fé de Pedro. É nesse período também que ele aparece para Tiago, seu irmão. Tiago se converte, logo depois ele se torna líder da igreja em Jerusalém, um homem importante na igreja. Pois bem, o nosso Deus ele está vivo, o nosso Deus ele ressuscitou. E nesse período, como eu já falei, ele dá algumas instruções, orientações, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu quero ler com você o verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a promessa do Senhor aqui, queridos, uma promessa veterotestamentária, do Antigo Testamento. Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém, para eles receberem a promessa. E a gente vê algo importante aqui. A obediência e a promessa, elas andam juntas. Nós precisamos obedecer para que recebamos a promessa do Senhor. Quando nós obedecemos os ensinos, as orientações do Senhor, consequentemente, participamos, recebemos a promessa dele. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. Aquele que ama o Senhor, obedece o Senhor. E aí a gente vê que eles obedecem o Senhor no capítulo 2. Fica comigo, vamos estudar o capítulo 2 também. Eles são cheios do Espírito Santo, eles recebem a promessa porque eles esperaram, porque eles obedeceram, tá certo? Então, a gente vê uma lição aqui. No verso 9, a gente vê uma outra lição, presta atenção. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram, presta atenção, diante deles, 2 varões, em algumas versões, ou homens, Os varões são homens, 2 homens vestidos de branco. Aí o verso 11 fala, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir.
Olha que interessante, nós também temos uma promessa aqui, a promessa do retorno do Senhor. Da mesma forma que ele subiu aos céus, da mesma forma que ele ascendeu aos céus, ele vai voltar. Nós temos uma promessa aqui do retorno, da volta do Senhor. E isso precisa ser motivo de alegria. O nosso Deus, ele está vivo e o nosso Deus, ele também vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja sem mancha, sem mácula. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro onde narra a história da igreja, os primeiros passos dos nossos irmãos, a nossa história, a história da igreja, a minha história e a sua história. Nós somos igreja. E aqui nós vemos os primórdios, os primeiros cristãos recebendo o Espírito Santo, obedecendo o Senhor, cumprindo os mandamentos, vivendo na contramão de um sistema opressivo, religioso, caído. Nós vemos Deus levantando eles, usando eles, a ousadia que o Espírito Santo os deu. E é por isso que eu quero te convidar a ficar comigo até o final do livro de Atos. O estudo do livro de Atos, ou o estudo do livro do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo, é maravilhoso. Ele nos motiva, ele nos tira da nossa área de conforto. Então fique comigo. Ainda no capítulo 1, nós vemos a escolha de Matias. A escolha de Matias, por quê? Judas, que era um dos 12, traiu o Senhor. Vocês lembram disso, né? Ele traiu o Senhor e ele se matou. Então Pedro se levanta no meio deles. A gente vai ver isso no verso 15. Eu quero ler com vocês, ó. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Verso 17. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Verso 20. Porque prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos, perceba aqui no verso 20 que Pedro conhecia. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as profecias, ele conhecia as Escrituras. Por que prosseguiu Pedro? Está escrito no livro de Salmo: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Olha que interessante. Verso 22. Desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, a ascensão do Senhor. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E ali eles jogam sorte, que era uma prática deles, veterotestamentária, do Antigo Testamento. A gente vê isso até em Provérbios. Eles oram e essa sorte cai em Matias. Mas como eu falei, foi a última vez que eles jogam essa sorte, porque já no capítulo 2, eles são totalmente cheios do Espírito Santo e passam a ser dependentes do Espírito Santo em tudo. Agora é o Espírito Santo quem os capacita, é o Espírito Santo quem os direciona, tá certo? Então aqui é a última vez que nós vemos eles lançando sorte. Bom, só para a gente recapitular alguns pontos importantes. A promessa e a obediência, ou a obediência e as promessas, elas andam juntas. Nós precisamos obedecer para que recebamos a promessa do Senhor. Uma outra coisa importante, primeiro eles receberam o poder, a capacitação do Espírito Santo para depois serem testemunhas. Nós precisamos da capacitação do Espírito, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer, nada, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Então, eles recebem esse poder e passam a ser testemunha do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas do Senhor têm sido levantadas, têm anunciado o Evangelho. E uma outra lição que a gente aprende é o seguinte: o nosso Senhor vai voltar da mesma forma que ele subiu. Isso é maravilhoso. Viva na expectativa,
no Maranata, do retorno do nosso Senhor. O nosso Deus, ele vem, ele vai voltar para buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja totalmente aperfeiçoada, moldada, poldada, conformada à imagem do nosso Senhor Jesus, tá bom? Se Deus permitir, no nosso próximo vídeo, nós iremos estudar o capítulo 2 de Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe, queridos. Agora, queridos, eles são totalmente dependentes do Espírito Santo. Agora, queridos, eles são totalmente dependentes do Espírito Santo. Por isso que eu quero te convidar. Não, vem aqui agora.